Olá, boa noite a todos. Hoje o nosso tema é sobre a possibilidade, ou não, é isso que nós vamos conversar, de os vereadores receberem o 13º e um terço de férias. Boa noite, doutora Priscila. Tudo bem? Olá, Tudo bem, doutora? Boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, e você me ouve? Tudo jóia. Tô ouvindo. Que bom. Doutora, hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente polêmico e vou deixar a senhora conduzir a maior parte do tempo desta vez. Fique à vontade. Apresente, por gentileza, para quem já está nos assistindo aí, o tema. Sim, senhora, pode deixar. Então, boa noite, vereadores e vereadoras que estão entrando. Meu nome é Priscila do Amaral, sou advogada especialista em direito público, atuo com vereadores, sou concursada em uma Câmara de Vereadores aqui no oeste de Santa Catarina e, a convite do professor Caio, estou participando com vocês para difundir conhecimento, né? O nosso tema hoje é um pouco polêmico, pouco não, bastante, né? Tanto para quem recebe as parcelas, né, de um terço de férias e 13º subsídio, quanto para a sociedade também é um tema polêmico, né, doutor? Muitas vezes, por falta de conhecimento, não se sabe como conduzir. É claro que creio, doutor, que a nossa intenção aqui não é política, e sim difundir conhecimento, mostrar para os vereadores quais as posições dos tribunais a respeito disso. Na minha parte, óbvio, eu quero a experiência do doutor nessa questão, já que foi vereador, né? A respeito dessas parcelas, porque na época que o professor Caia era vereador, estava sendo implementada essa ideia de ter para vereador e agente político o 13º subsídio, bem como um terço de férias, não é mesmo? Eu Sim, o sei, assunto é muito recente, é de 2011 é, para cá, né? Que está tendo exatamente. essas possibilidades. Eu sei que nós vamos ter alguns assessores jurídicos nos assistindo, né? Então eu vou trazer aonde que eu encontrei. Eu fiz uma pesquisa um pouco mais profunda de alguns tribunais, né? Até porque é para o Brasil inteiro. Eu sei que o professor tem vários vereadores, né? De vários cantinhos aí do Brasil. Então, só para nós embasar. Mas a questão mesmo no STF foi definida lá em 2017. Teve outra Exato. também lá em 2019 a respeito do tema. Então, a gente tem consciência que esses benefícios sociais é possível para os vereadores, mesmo que às vezes para uma pessoa da sociedade seja estranho. Mas sim, a posição do STF a respeito, sim, é possível a concessão, tanto de um terço de férias como 13º salário. Eu vou trazer aqui só um pouquinho a respeito, professor. Se deixar, eu vou ficar só eu falando, né? Não quero fazer Fique à isso. vontade. Não, a gente quer aprender. Fique à vontade. Então, a questão do regime de subsídio. A gente sabe que os vereadores e agentes políticos, eles recebem parcela de subsídio. O que que é essa parcela, né? Essa remuneração, esse vencimento. Agente político ele recebe por parcela única, que se chama subsídio. Vereador, prefeito, vice-prefeito, vamos conversar sobre esses, parcela única. O que que o STF entendeu? Que o regime de subsídio ele acontece, ele é incompatível com as parcelas remuneratórias de natureza mensal.
Ou seja, adicional de insalubridade não seria possível pagar para um prefeito, vice-prefeito ou para o vereador. Mas, contudo, a gente sabe que 13º salário e 1/3 de férias não são parcelas remuneratórias mensais, mas sim anuais. E é por isso que vereadores podem podem receber, né? A administração pode pagar esses valores, então, para os prefeitos, vice-prefeito e vereadores. Em 2019, então, isso lá em 2017, então, o STF decidiu e entendeu que, como 13º e 1/3 de férias não tem natureza mensal e sim natureza anual, era possível a concessão desses benefícios que estão previstos lá na Constituição para os vereadores e agentes políticos, né, os prefeitos e vice-prefeitos. Em 2019, ele retoma esse assunto e fala sobre os vereadores, né? Então, mesmo recebendo, ele reafirma novamente, né, que mesmo recebendo por meio de subsídio, que é essa parcela única, eles têm direito ao direito ao pagamento de 1/3 de férias e o 13º salário. Mas aí que está a beleza da situação, né? Esse pagamento não é uma obrigatoriedade, sim é uma opção da Câmara, uma opção do município de fazer esse pagamento ou não. Então, decidindo que é possível o pagamento, o que a gente precisa fazer, né? Em reunião lá decidiu que pode ser pago, mas então a gente precisa de uma lei municipal que regulamente essa situação. Professor, eu passo, já fiz uma breve introdução, passo a palavra para o professor falar um pouquinho a respeito, e Sim, até porque conviveu com essas decisões ali no curso do mandato, né? sim, exatamente. Vou deixar a parte jurídica para a senhora desta vez e vou falar um pouco da parte política. Quanto à parte política, eu aprendi que, para as pessoas, de modo geral, elas entendem que os vereadores não merecem receber absolutamente nada. Então, no fundo, a discussão não é se eles merecem ou não receber 13º, se eles merecem ou não receber 1/3 de férias, se eles merecem ou não ter correção inflacionária, se merecem ou não. Então, na opinião das pessoas, de modo geral mesmo, é que, em tese, se o vereador não fizer nada, ele não merece receber nada. Inclusive, não merece receber 13º e nem merece receber 1/3 de férias. Considerando isso, para que, do ponto de vista político, se justifique esse pagamento, é necessário que o vereador demonstre que ele está trabalhando. E, uma vez que ele conseguir demonstrar que ele trabalha, não apenas indo à reunião uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e sim, todos os dias da semana, ali, perto do povo, estando disponível para atender as necessidades da sociedade, etc. Se ele conseguir demonstrar tudo isso, ele consegue argumentar da seguinte forma: se o trabalhador comum tem direito, o vereador, que também é um trabalhador, também pode ter direito. Então, politicamente, de modo geral, esse tipo de raciocínio se sustenta. Porém, apenas quando ele consegue demonstrar que ele também está trabalhando. Argumentar politicamente, por exemplo, o STF permitiu. As pessoas vão falar, e daí? O STF também pode errar. Já não cola esse argumento de autoridade, de falar assim, o STF falou que pode. Inclusive, para quem tiver curiosidade, for ler os entendimentos, a decisão do STF, uma parte foi o Gilmar Mendes que começou a defender que tudo bem, que a Constituição não proíbe, embora não seja obrigatório também, não é incompatível com subsídio. Então tem muita gente que fala mal do Gilmar Mendes, mas ele é uma das pessoas que ajudou a defender essa possibilidade, esse entendimento. Foi no recurso extraordinário 650-898 do Rio Grande do Sul. Para todos os vereadores aí, vocês que estão recebendo o 13º, 1/3 de férias, agradeçam ao município de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Eles que não desistiram e conseguiram chegar ao Supremo e lá houve essas decisões. No caso deles, começou com prefeito e vice-prefeito, né, doutora? Mas, Exato. só para
concluir a parte política, a população só vai aceitar que o vereador receba como um trabalhador se a população enxergar que o vereador é apenas mais um trabalhador. E em muitos lugares não é verdade. Em muitos lugares o vereador só vai para a reunião, só comparece à Câmara para receber o subsídio. Então, nessa cidade, a população não vai tolerar que o vereador queira receber como um trabalhador se ele não se comportar como um trabalhador. Então, fica a dica para vocês que ainda não têm nas suas cidades e pretendem implementar o 13º e um terço de férias. É justo? Sim, mas é importante que vocês trabalhem de verdade. Politicamente é isso. Agora vamos para a parte jurídica. Volta para a senhora a palavra, doutora. Na realidade, só complementando um pouco a respeito disso que o professor trouxe, que é justamente essa visão que é preciso ser mudada, né? Porque vereador, muitos falam, poxa, mas ele não faz nada, como que ele vai? Ele já está recebendo demais, né? E é complicado isso, porque a gente sabe que tem vereadores que fazem, que estão trabalhando. E eu acho, e ainda não acho, eu tenho certeza que o nosso propósito aqui também, né, nessa nossa parceria, é justamente isso: fortalecer o papel do vereador perante a sociedade para que ele faça, né, já que ele se candidatou justamente para isso, para fazer pela sociedade onde ele está inserido, que ele tenha conhecimento e armas para que se movimente, para que isso deixe de ser uma crença de que o vereador não faz nada, e sim de que aquele vereador que foi eleito lá no meu município, ele é aquela ponta que pode ser mudada, né? Querendo ou não, o nosso trabalho aqui é justamente esse. A gente acaba mudando um pouquinho da nossa sociedade, transmitindo conhecimento com o vereador que tem vontade de fazer. Que ele assumiu, ele incorporou o mandato dele e disse, não, agora eu vou fazer. Eu vou fazer e a população vai entender, né? Que sim, dá para pagar, porque ele está fazendo. Teve uma vereadora que disse que queriam que baixasse para um salário mínimo. Eu já vivi isso. Na Câmara onde eu atuo, como assessora, a discussão foi essa, que eles queriam abaixar totalmente. Tira, né? Nem precisa. Mas não é assim também, né? Como que a gente fortifica o legislativo, né? Que vocês não sejam apenas receptores de projetos de lei, que nem leiam e passam para frente, ou aprovam ou desaprovam, mas que sejam valorizados pelo trabalho. Quem não recebe também não gosta, não vai fazer com bom grado, né? Trabalho voluntário assim é bem complicado, né? Todo mundo tem que receber alguma coisa. Eu não sei se o professor Caio quer trazer alguma coisa a mais antes de eu entrar nessa. Sim, não, assim como a senhora, eu também penso que o vereador ele precisa ser bem remunerado para que ele possa se dedicar. Todo mundo precisa de recursos para poder se sustentar. É lógico que o vereador não vai ficar rico na política, obviamente, mas é importante que ele tenha condições de abrir mão das outras atividades que ele desenvolve para que ele possa se dedicar de maneira integral. Eu, pelo menos, fiz assim. Quando eu estive vereador, eu também sou advogado, também sou servidor público estadual, e uma opção que eu tinha era continuar com o meu trabalho de servidor público estadual, porque eu sou efetivo, e como vereador, e receber como vereador e como funcionário público estadual e ainda advogar. Eu optei, foi uma escolha minha, um compromisso de campanha, que eu iria me dedicar, e desta forma eu pedi afastamento do meu cargo efetivo. Isso é importante saber que eu não recebia pelo fato de estar afastado, então, e também fiz o compromisso de não advogar. Nesses 4 anos, só um caso ou outro de vida ou morte que eu precisei assumir, mas era uma questão mais humanitária do que financeira. Então, enfim. Mas eu só tive essa opção de abrir mão das outras atividades porque a remuneração de vereador no meu município era compatível com a minha realidade. Eu não ia ficar rico, inclusive ganhava um pouco menos do que o quanto eu recebia quando estava como servidor público, porque como servidor eu tinha
algumas atribuições a mais. É, mas independente disso, eu tive essa opção. Já nas cidades que o vereador recebe só um salário mínimo, como que ele vai poder optar, abrir mão das outras atividades? A minha cidade, É, Débora. Lang. Oi, Débora. A minha cidade se chama Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o vereador que recebe apenas um salário mínimo, ele só vai deixar de desempenhar outras atividades, eu imagino que em três hipóteses. Ou se ele estava desempregado e o mercado não tem espaço para ele, por exemplo, ou se ele já for aposentado, ou se ele já for rico. Ou na quarta hipótese, que é uma hipótese ruim, se ele estiver interessado em usar a política para obter outro tipo de vantagem. Então, esses nem se interessam pela remuneração. Agora, eu, defendendo esse ponto de vista de que o vereador que trabalha merece uma boa remuneração, da mesma forma, aquele que não trabalha não merece uma boa remuneração. Então, também chegou perto da minha realidade essa discussão do salário mínimo para vereador. E o meu ponto de vista era que o ideal seria o seguinte: o vereador que cumprir uma carga horária, que se dedicar, que abrir mão das outras coisas, merece receber o subsídio integral. Já aquele que só vai para a reunião mesmo, não mereceria receber nada, né? Mas aí, como é difícil defender isso, que recebesse então um salário mínimo. Inclusive, defendi essa proposta, embora muito polêmica, e é claro que eu não tive apoio dos colegas. É claro que não. Mas o que eu aprendi também na minha experiência é que quando se fala de remuneração, como as pessoas, de modo geral, acham que o vereador não vale nada, elas sempre reclamam qualquer que seja o valor. Então, os vereadores que recebem R$ 7.500 sofrem as mesmas reclamações daqueles que recebem 1.800. Eu já vi cidade que o vereador recebia 3 e passou a receber 1.900, 2.000. Ele leva o mesmo tanto de xingo daquele que recebe 10. Uhum. Então, acaba que eu penso que o subsídio é sim justo, mas os vereadores precisam recuperar o prestígio do poder legislativo. Como a senhora me ensinou, toda cidade tem Câmara, mas poucas têm poder legislativo. Os vereadores precisam valorizar o poder legislativo, as pessoas precisam entender para o que serve o poder legislativo. No momento que elas entenderem que o poder legislativo tem uma importante função na sociedade, elas vão querer que ele seja valorizado. Mas, enquanto os vereadores, de modo geral, continuarem não fazendo nada, e a maioria, com certeza, não faz nada, a maioria não faz nada. Então, a maioria continua representando a imagem ruim e as pessoas vão continuar achando que a Câmara não merece nenhum tipo de gasto, né? Que todo o gasto que é feito lá é um desperdício. Então, vocês, vereadores sensatos, que estão lutando para fazer a diferença, arrastem pelo exemplo, continuem fazendo a diferença. As pessoas te percebem, elas sabem que você faz um bom trabalho e elas não vão ligar se você receber um terço de férias e um 13º. Elas ficam com raiva porque tem muito vereador, como se diz em alguns lugares do Brasil, dormem e comem, só comem e dormem, comem quieto, não fazem É, nada. Então elas têm raiva desses. Não deixe que as pessoas generalizem. Sempre que alguém falar, o vereador não faz nada, você fala, calma, eu estou o vereador. Você está dizendo que eu não faço nada? Aí elas, não, você faz, mas de modo geral, não, então tudo bem. De modo geral, eles não fazem mesmo, mas eu faço. Isso é bom, isso ajuda. Mas é isso, a política, ela nem sempre está abraçada com o direito. nem sempre, né? A gente tem visto isso direto agora, né? Mas eu, só para Sim, pegar o gancho, assim, eu tenho visto alguns vereadores, inclusive do nosso grupo, do Vereadores Sensato, que tem vereadores com vontade, né? Ah, instituição de sim, gabinete virtual, mostrar para a sociedade que está fazendo, recebendo pedido de diversas situações da sociedade para que o vereador esteja lá e que cumpra o papel de vereador, né? Que cumpra o papel de ajudar a população. E isso me chama bastante atenção. E eu vi agora que entrou alguns servidores que eu conheço, né? E eu acho que vou puxar só um pouquinho, tá? Eu acredito que também vale para nós servidores, porque eu também sou servidora de uma Câmara. O atendimento na Câmara e a forma como a gente conduz o trabalho também fortifica aqueles vereadores que querem trabalhar.
porque a gente colaborando com todos, todo mundo caminha junto. Até quando você faz a instituição, por exemplo, do 13º salário e 1/3 de férias, se a gente consegue mudar um pouco da realidade do nosso município, que esses vereadores trabalham, que o servidor da Câmara está ali para colaborar, a gente vai fazer com que a sociedade veja o poder legislativo de forma diferente. E quando a gente cria uma remuneração um pouco maior, não vai ser aquela polêmica, né? Aquela polêmica enorme. O Rodrigo querido. Obrigada, Rodrigo. Mas, enfim, eu acredito que seja isso. Dar o suporte para o vereador e o vereador querer fazer, né? E isso, quem sabe, seja uma forma de que a sociedade evolua, de que o município evolua e que as pessoas ficam satisfeitas com o trabalho. Enfim, Doutora, pode falar. só corroborando isso que a senhora disse, para as pessoas de modo geral, tudo é uma coisa só. Elas não falam o vereador A, o vereador B, o vereador C. Elas falam os vereadores, os políticos, eles. É igual o que está acontecendo no Congresso. Quando as pessoas falam sobre o fundão, o que elas falam? Eles aprovaram o fundão. Elas não falam, olha, centenas aprovaram, mas outro tanto deixou de aprovar, não. Então, a senhora está certíssima. Para elas, os servidores da Câmara fazem parte da Câmara, então a imagem que o servidor passa é exatamente aquilo que eles vão enxergar. E as pessoas têm contato com a linha de frente. Imagina o seguinte, não adianta nada os vereadores serem bons, a gestão ser boa, a equipe do jurídico ser boa, se a pessoa que está lá na recepção da Câmara tratar mal o cidadão, a impressão dele é que a Câmara toda é ruim. Então tem que pensar em cada parte do sistema mesmo, cada pessoa que trabalha na Câmara é a Câmara. O motorista da Câmara, se ele não dá passagem para as pessoas atravessarem a rua, as pessoas vão pensar, esses políticos são todos ruins. Se o motorista da Câmara fizer ultrapassagem perigosa, eles vão pensar, a Câmara é tudo errado nessa Câmara. Então, enfim, todo mundo faz parte do processo, faz parte do sistema. Cada gota d'água da Câmara é a Câmara toda. Então, todo mundo é importante. É isso aí. Exatamente. É difícil, né? Porque às vezes os bons valem por ruins por causa de uma pessoa, ou duas, ou três, né? É complicada essa situação. Então, não sei, podemos começar então de fato com a matéria, com a essência do nosso caso. Entrou mais pessoas e eu só vou ressaltar e revisar lá atrás, né? Que o STF entendeu que é possível, então, o pagamento de 13º e 1/3 de férias aos vereadores, prefeito e vice-prefeito. Lembrando que eu vou colocar esse vídeo, esse nosso bate-papo lá no canal do YouTube. No meu Instagram, eu fiz um ponteirinho para baixo, lá eu trouxe vários links. Tem o link do canal do YouTube, tem o link do canal do nosso grupo gratuito, né, de vereadores sensatos, e tem outros links lá embaixo que, se vocês quiserem dar uma analisada, eu agradeço e fico bem feliz, né, se quiserem participar. Mas vamos lá. Então, em 2017 e 2019, o STF reafirmou a posição dele. A posição jurídica, né? Que a gente sabe que a posição vida a vida é diferente, né? Mas vamos lá. Prefeito, vice e vereadores fazem jus ao recebimento do 13º salário e 1/3 de férias. Qual é o instrumento jurídico que a gente vai para conceder isso? Então, todos os vereadores se reuniram, prefeito, vice, e queremos implementar no nosso município, então, a concessão desses benefícios, já que o STF entendeu ser de direito. Eu encontrei, o mundo jurídico é uma maravilha, né? A gente encontra a posição de tudo que é tipo, porque o Brasil é muito grande, não é uma matemática, não é exato. Então, eu fiz uma pesquisa e encontrei posições. A posição 1, a competência à natureza jurídica é uma lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, para os dois casos. Para o prefeito, para o vice e para os vereadores. Mas eu encontrei uma decisão da Câmara Municipal de Miranda, de Mato Grosso do Sul, que o Tribunal de Contas entendeu que é necessário uma lei de sentido formal, né, uma lei de iniciativa do Poder Legislativo para o prefeito e vice-prefeito,
e que poderia ser uma resolução para os vereadores. Então, eu tenho duas posições aqui. O professor quer trazer alguma coisa nesse... Então, só explicar para quem está assistindo que a resolução é um tipo de norma que a Câmara faz sem depender do prefeito. E nesse entendimento que a senhora trouxe, a justificativa é no seguinte sentido, que como se trata de benefício para os vereadores, que a decisão da própria Câmara, nesse caso, não dependendo de sanção do prefeito, bastaria a resolução. Mas eu entendo também que a lei, obviamente, é muito mais forte do que a resolução. Agora, a grande pergunta é: o prefeito tem que concordar ou não com isso? Para aqueles que entendem que basta uma resolução, eles entendem que não importa a opinião do prefeito, importa apenas a opinião da Câmara. Inclusive, eu vi naquele julgado anterior, lá de 2017, que a conversa caminhou bem no sentido de que tinha que estar na lei orgânica. Mas eu concordo com a senhora que hoje já está superada essa interpretação, mas de qualquer forma é fato que tem que estar regulamentado, correto? Não pode pagar, não é um direito automático, não é um direito, é uma possibilidade, que isso fique claro para todos os que estão nos assistindo. Inclusive, acredito que muitos vereadores, eventualmente, se conversar com outros advogados, vão ter aquelas posições, né? De que sim, é possível estar regulamentado lá no artigo 39 da Constituição. Eu acho que é 39 ou 34, parágrafo 9. 39.4. 39.4. Ah, é um Parágrafo direito 4º. automático, que dá para nós lutar, que dá para nós brigar, mas eu acredito, a meu ver, não faz sentido. Já tem duas decisões e uma delas fala que precisa de regulamentação local, que cabe à autonomia municipal a respeito, deliberar a respeito dessa lei, né? Só complementando a questão da lei e resolução, a meu ver, a resolução, apesar de ter toda a publicidade, né, que eu não sei como é na Câmara dos demais, mas na nossa Câmara a publicidade é bem grande, então a resolução tem uma publicidade, mas a lei dá uma publicidade maior, por causa do trâmite, das atas, de comissão, enfim, faz um movimento maior, né? Doutora, Ok. deixa eu só corrigir aqui. Eu falei 39.4, mas é 39.4. É o parágrafo 4º, não é inciso, né? E a doutora Ana Márcia perguntou aí se a gente concorda com esse ponto de vista, se é resolução para vereadores e lei para prefeito e vice. Dá para defender, né, doutora? Mas a senhora também está explicando que lei é mais forte do que resolução, correto? Uhum. Exatamente. Como eu trouxe, naquela Câmara Municipal de Miranda do Tribunal de Contas, que formulou uma consulta para o Tribunal de Contas do Mato Grosso, foi essa posição. Lei para o prefeito e vice-prefeito e resolução para os vereadores, né? Mas nada impede lei para os dois, faz uma lei para todo mundo. Ok, então o município decidiu e fizeram uma lei, aprovaram a lei, né? E agora, quando que vai ser a concessão das férias? Calma aí, peraí. Isso é muito perguntado. Por exemplo, a gente está agora acabando o mês de agosto. Se os vereadores amanhã conseguirem aprovar essa resolução, ela terá validade a partir de depois de amanhã ou só ano que vem? Essa pergunta é difícil, hein, doutor? A senhora já vai passar a resposta assim? Que Na isso, gente? realidade, as decisões que precisam ter 12 meses, né? Como um trabalhador comum. Trabalhou 12 meses, daí sim tem férias, né? Ok, fiz agora, então não vai ser agora, tá? Só o ano que vem. Aprovei a lei agora, então o ano que vem eu vou ter as minhas férias. A minha pergunta é: as férias dos vereadores, porque a gente sabe que prefeito e vice-prefeito têm férias, né? A depender do trabalho dele, na administração, ele vai ter a concessão de férias. Depois dos 12 meses. O vice-prefeito, se ele estiver em prefeito, ele vai ter. E os vereadores? Quando que eles vão receber as férias dele? As férias vão ser no recesso? Recesso é férias, doutor? De jeito nenhum. Inclusive, tem Câmara que não tem recesso, inclusive, tem Câmara que tem muito recesso, inclusive, tem vereador que trabalha durante o recesso.
Então, não confundam recesso parlamentar, que nada mais é do que a suspensão das atividades oficiais da Câmara, com férias. Tem vereador que está de férias, inclusive, os 4 anos, viu, gente? E tem vereador que trabalha os 4 anos direto. Então, recesso não é igual a férias. Eu espero que o nosso grupo aqui seja o vereador que trabalha os 4 anos, né? Sim, senão eles nem estariam estudando, estariam É, agora fazendo outra coisa. mas tu sabe que eu encontrei uma decisão do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, que as Olha, férias anuais devem, eles colocaram hum. uma obrigatoriedade, devem ser durante o recesso parlamentar. Você Ou fala o recebimento ou o gozo? Desculpa. o gozo Ah, não. do recesso, eles entendem que deve, Sim, sim. obrigatoriedade, não é Eu, discricionário. eu tinha entendido o recebimento. Não. A senhora está certa. Que devem ser, mas é claro, é a posição, como eu falei, os tribunais, a gente está num país muito grande, o jurídico entende de uma forma e de outra, lá eles entendem que deve ser, o recesso deve ser as férias, né? Que deve ser Doutora, contado. Pode falar. deixa eu só complementar então. Então, a respeito do pagamento, na minha humilde opinião, ele deve ocorrer lá no dia 10 de dezembro. Agora, inclusive o vereador não deveria querer tirar férias logo no primeiro ano, né? Se a gente está defendendo que vai receber um terço Uhum. e 13º, assim como o trabalhador comum só tira férias depois de um ano de trabalho. Então, é por isso que tem muitas cidades que não têm o recesso do meio do ano no primeiro ano do mandato, por exemplo. Agora, quando ele eventualmente pensar em usufruir férias, naturalmente ele não faz sentido, seria até imoral, na minha opinião, ele, além do recesso, ele falar que está de férias em outros períodos. Eu penso que se eventualmente o vereador for fazer uma viagem de duração de mais do que alguns dias, ele vai ter que se organizar para tirar durante o recesso. E ele já sabia disso quando ele se candidatou, então ele não pode argumentar que isso é injusto, que isso compromete a agenda dele, que ele só vai poder tirar férias em alta temporada. Ele já sabia dessas questões quando ele se candidatou. Agora, o recebimento deste um terço de férias, pelo menos na prática eu vejo acontecer no meio do mês de dezembro, de cada período, de cada ano, né? E eu penso que assim é o correto. O 13º, não um terço de férias. Ou um terço, porque o 13º, eu entendo que ele pode receber 50% de adiantamento no meio do ano, em cuja parcela não incide nenhum tipo de retenção, e a segunda parcela vai ficar para o final do ano, mas aí nessa vão incidir imposto de renda e a contribuição previdenciária. Então a segunda metade sobra muito pouco dela. Uhum. Mas é isso. Agora vai o vereador ficar tirando férias, gente. Fala sério, você foi eleito, você tem a parte de ter garantido o subsídio, uma vez por mês você já sabe que vai receber, você tem algumas certezas, mas também você também precisa se dedicar. Vou dar um exemplo. Eu não faltei em nenhuma reunião ordinária. Durante 4 anos eu sabia que toda segunda-feira eu tinha que estar disponível para a reunião. E eu sabia disso. Então, é claro que eu tive momentos que eu pensei, vou precisar faltar, mas eu não faltei, porque eu sabia desse compromisso. Então, o vereador tem que ser comprometido. Mas ainda trazer essa posição, né, que o Tribunal de Contas entendeu que deve ser durante o período de recesso parlamentar, mas também outros tribunais falam que o recesso parlamentar, exatamente como o doutor trouxe, né, não se confunde como férias. Até porque o recesso parlamentar é uma suspensão das atividades do plenário. A Sim, atividade do vereador continua. Aquele vereador que vai lá na comunidade, na sociedade, vê o que está precisando, né? exato. Vamos falar que as férias devem estar contidas no recesso legislativo. Imagina, férias, recesso. As férias estão dentro, mas elas não são o recesso. Senão daria aí 50 dias de férias e isso não é Exato, adequado para a realidade do nosso país. exatamente. Mas na Câmara onde eu atuo, nós não temos recesso no meio do ano. Nós não Uhum. temos recesso. O Rodrigo, que acabou de falar ali em cima, ele é novo, né? Ele é novato ali no mandato.
E ele não tem recesso durante os 4 anos, só o recesso de final de ano, né? Pois é, Então, vai ter que trabalhar. sim. Inclusive, eu já vi acontecer em algumas câmaras que elas têm um recesso muito grande no meio do ano. Já vi câmaras de cidades que têm recesso assim, de 3 meses no meio do Nossa, ano, por incrível que pareça. Só que aí acontece um outro problema. Como tem um recesso muito extenso, acaba ocorrendo muitas reuniões extraordinárias. E as reuniões extraordinárias acaba que para o vereador, obviamente, como não pode receber nada mais por elas, e isso é o certo, acaba representando um obstáculo para o planejamento na vida dele. Vamos imaginar aí um vereador honesto, sensato, trabalhador, que tenha filhos. Ele vai ter duas oportunidades durante o mandato para poder fazer um passeio com a família, um passeio mais longo. A não ser que ele deixe de trabalhar durante a semana para fazer isso, que não é certo. Então ele poderia, vamos supor, marcar férias com a família no meio do ano e no final. Se não tiver recesso no meio do ano, do ponto de vista moral, ele só vai poder fazer viagens com a família no final do ano. E acaba que sacrifica um pouco a qualidade de vida dele com a própria família. Então, talvez, na minha humilde opinião, não ter recesso no meio do ano é um peso grande sobre os vereadores, decorre do fato de muitos não trabalharem em época nenhuma do ano, então para eles tudo bem não ter recesso. Eles já não trabalham nunca mesmo. Agora que eles se dedicam, o recesso seria uma janela de oportunidade para ele poder se organizar e fazer alguma coisa diferente. Mas enfim, é uma opinião. é interessante também, até porque como tem vereadores aqui, a questão do recesso, daqui a pouco tu não precisa de 30 dias de recesso, né? Se eventualmente é uma coisa que, moralmente na minha cidade não é interessante. Então, faz um recesso menor, né? E também não precisa ser É. de 3 meses. Tem Eu cidade que eu não tem recesso, por exemplo, no meio do ano, mas só tem uma reunião a cada 15 dias. E, hipoteticamente, vamos dizer que nessas cidades tem vereadores que só vão à reunião. Então, de fato, não precisa de recesso, porque ele só trabalha 2 vezes por mês. Mas não deveria ser assim. é. Na nossa é toda semana e sem recesso no meio do ano. Mas dia Tá? 20 de dezembro acaba tudo, né? E isso aí. Pode, mas isso é importante a gente registrar. Tem vereador que pensa em acabar com o recesso no meio do ano. É uma possibilidade. Ele ouve pessoas falando, não pode, é inconstitucional. Gente, não é verdade. Pode acabar com o recesso no meio do ano, sim. Ponto. Desde que seja aprovado, né, pelos demais. Sozinho você não faz isso. Não faz nada. Ok, então vamos continuar. Prossiga. Então eu fiz o projeto de lei, agora eu quero saber quando que vai ser essas férias, né? E a outra pergunta que se eventualmente no município tem é, devo substituir os vereadores em férias pelos suplentes? Devo convocar os suplentes? Estão de férias. Convoco o suplente agora, tem uma sessão extraordinária. E agora? Não poderia. Na minha opinião, representa um gasto desnecessário para a sociedade. Mas deixo para a senhora. Eu fiz algumas pesquisas, mas a grande maioria, o que cita é a lei. Se a lei afirmar que deve ser chamado suplente só para reunião extraordinária, chama-se o suplente, né? Daí Sim. não vai convocar os que estão de férias, vai convocar os suplentes em caso das sessões extraordinárias. Mas depende muito da lei que institua. Eu encontrei algumas leis, né? Eu fiz uma pesquisa das leis que instituíram. Ali no Rio Grande do Sul mesmo, que foi o pioneiro dessa questão, teve câmaras que o vereador deu a entrada, né? Deram a entrada e retiraram o processo. Teve outros que seguiram com o projeto de lei e que tinha essa questão, né? Que seria convocado o suplente em caso de férias dos vereadores. Então, Essa é difícil, né? depende da lei, depende da vontade da De- maioria, né? Depende da cidade também. Sim. Diga. A lei de responsabilidade fiscal para concessão, as leis precisam de previsão expressa na lei orçamentária desses valores que serão pagos aos vereadores?
Olha, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 15, 16 e 17, todas as despesas realizadas precisam estar em conformidade com a Lei Orçamentária Anual, com a LDO e com o PPA. A única exceção são as despesas insignificantes nos termos da LDO. E certamente essa não será uma despesa insignificante. E eu entendo que precisa, sim, estar prevista na lei orçamentária, como todas as demais despesas. Exatamente. A pergunta que talvez não seja nem um pouco, não é da nossa área, mas que vira e mexe chegam para o jurídico ou para quem tem um pouco mais de conhecimento. Tá, então, os valores que eu estou pagando saem nos limites de gastos com o pessoal? Esse cálculo vai para limite de gasto do pessoal? Todos os gastos, de acordo com o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o pessoal, são computados. Todos os gastos, pagamento de salário, subsídio, um terço de férias, horas extras, adicionais, etc, 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 inclusive os encargos previdenciários. Na prática, o que não entra no gasto de pessoal são despesas com estagiário e despesas com serviço terceirizado. Então, sim, entra na conta também. Se tiver alguém de Pernambuco, eu tenho uma decisão do Tribunal de Contas de Pernambuco Falando que não que, entra. que entra. Ah, nossa Ah, senhora! Daqui a pouco você está achando exceção. não, eu busco as exceções, né? Mas nesse caso, Nossa, não. porque em Não, Pernambuco, o prazo para enviar LDO, PPA e LOA, eles têm prazos diferentes do que estão lá nos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, fiquei até surpreso. Mas diga, continua o seu raciocínio. não, o pagamento desses, desses benefícios, sim, deve estar. É considerado como despesa do pessoal, então ele deve estar nos limites legais, né? Sim, Assustei o professor agora. sim, fiquei preocupado. Agora tem uma outra questão. Eu fixo, não o subsídio, essas parcelas, né, esses benefícios. E como que fica? Eu fixei para esse, eu fixo para esse mandato ou para o próximo? E o princípio da anterioridade deve ser seguido do mesmo molde dos subsídios? Uh, recordando que os subsídios são fixados sempre no último ano do mandato para a próxima legislatura. E nesse caso, eu preciso também respeitar essa questão, eu preciso respeitar o princípio da anterioridade para que seja efetuado o pagamento desse um terço e de um 13º subsídio para os vereadores. Pode contar o que a senhora achou de exceção, doutor. Eu achei duas. Numa delas disse que sim, que deve ser respeitado, né? No de Pernambuco diz que tem que ser respeitado o princípio da anterioridade. E no Tribunal de Contas do Paraná diz que não. A única coisa que se veda é que não pode ser pago de forma retroativa. Então, ou seja, eu fiz a instituição de lei hoje, eu não vou pagar, por exemplo, fiz o ano que vem, né? Eu não vou pagar de 2021, eu só vou pagar de 2022 para frente. E isso quebra um pouquinho daquelas teses que estavam surgindo por aí do que eu vou entrar com uma ação contra o município porque eu era vereador, então eu vou cobrar da época que eu era de 2017 a E, 2020 e tem e essa ação, tem várias ações assim, dos vereadores que ingressaram com ações pedindo para receber referente aos períodos em que foram vereadores, e a decisão, pelo menos as que eu achei, né, foram no sentido de que, as decisões foram no sentido de que, olha, você não provou que tinha lei. Embora fosse possível, não havia lei naquela época vigente autorizando, lei municipal. Então, perderam e tiveram que pagar ônus de sucumbência. sucumbência ainda. Agora, deixa Exatamente. eu falar uma coisa, doutora. A respeito dos tribunais e do Poder Judiciário, eles são formados por seres humanos. E, de modo geral, a sociedade tem raiva de político. Desculpa a palavra. A sociedade não gosta de político. E acontece, às vezes, dos próprios magistrados e dos conselheiros também trazerem para o seu dia a dia o sentimento deles. Então, muitas decisões elas não vão ser baseadas totalmente no direito. E, às vezes, podem ser baseadas na política.
E eles vão buscar no direito fundamentos para sustentar aquilo que eles quiserem. E, a título de exemplo, eu estava pesquisando a respeito do orçamento impositivo no estado do Maranhão, e eu encontrei o julgamento do Poder Judiciário. Na minha opinião, a respeito deste assunto, não foi nada político. Você acredita que eles entenderam que lá não é possível o orçamento impositivo simplesmente porque na Constituição Estadual não tem? E olha o outro entendimento que eu fiquei muito mais que horrorizado. O entendimento lá é que o vereador não tem competência para apresentar proposta de emenda à lei orçamentária, porque, uma vez que a lei orçamentária é de competência privativa, apresentar propostas de emendas nela também seriam de competência privativa. Os vereadores nessa cidade que eu estava olhando apresentaram a proposta de emenda para colocar em 5% o percentual de suplementação. Antes era 50%, presta atenção, era 50%. E aí, o Poder Judiciário lá desse estado que eu já mencionei, ao argumento de que os vereadores estavam interferindo na discricionariedade do gestor público municipal, entenderam que é inconstitucional a proposta de emenda dos Jesus. vereadores na lei orçamentária. É inacreditável, inacreditável. Mas por que eu estou falando isso? Não é porque o direito é líquido, certo, e transparente e cristalino em um sentido que os magistrados necessariamente vão seguir esse entendimento. Não é por acaso que a senhora acabou de falar, que para uma mesma questão, um determinado lugar falou que sim e o outro falou que não. O que falou que sim é o do Paraná, o que falou que não é de outro estado, Pernambuco. Exato. E isso impacta na vida de seres humanos. Mas, enfim, vamos continuar. Então, vereadores, só para vocês só lembrarem, não é porque o direito fala que pode, que na prática vocês vão conseguir, às vezes vai ter dificuldade. Olha só Continuando. que, olha só que interessante. O professor trouxe essa questão da emenda impositiva, das emendas a projeto de lei. E ontem mesmo eu fiz um vídeo falando de uma decisão aqui do Tribunal de Santa Catarina de 2018 que afirmava todos os projetos, todos os projetos de lei cabe emenda parlamentar. Os parlamentares municipais, eles não são apenas receptores de projetos. Eles não devem dizer sim ou não. Eles podem sim fazer emenda em todos os projetos de lei. A única, tem algumas questões. Não aumentar a despesa, né? E teve mais uma que eu não recordo agora, Tem mas que é estar não compatível com LDO e PPA. exatamente. E Uhum. compatível com o projeto de lei, né? Com o corpo do Ah, projeto sim. de lei. Que não é Não pode ser aquela. um jabuti. Exatamente. Essa era a palavra. Então, veja a diferença. E claro que daqui a pouco o nosso tempo encurta, né? Antes de terminar o tema, mas eu quero trazer só uma experiência a respeito disso e justificar as decisões conflitantes. Eu trabalhei por muito tempo no Poder Judiciário. Eu fiz escola de magistratura, eu ainda não fiz a prova, mas eu fiz a escola de magistratura, eu trabalhei num gabinete de juiz, e eu sei que a imparcialidade que tanto a gente busca, ela às vezes, e vou frisar, não existe, porque a gente leva o sentimento pessoal, né? A gente leva a nossa vivência aqui atrás e a decisão vai ser de forma diferente. Eu vou ver a questão, se eu tiver um pai que é vereador e ele luta e ele trabalha, a minha decisão talvez um processo, independente seja na mesma cidade ou no mesmo estado ou em outro estado, vai ser de que cabe isso. Né? E se você tiver um cunhado vereador que não faz nada, Minha você vai. decisão vai ser outra. Infelizmente, mas é Não assim que somos funciona. máquinas, né? Não somos máquinas. É isso, né? Vamos continuar então, trazendo essa explanação assim, mais ou menos, para que todo mundo entenda, porque às vezes até no noticiário tu pega e diz, mas poxa vida, não é assim, né? E acontece, somos seres humanos, né? Cada um com a sua bagagem de vida. A questão do pagamento retroativo de um terço e 13º salário para os agentes políticos. Então, nos entendimentos gerais que eu busquei, não é possível. Né? Então, no momento que fixou, daí tem que ser analisado caso a caso, cidade a cidade, estado a estado a estado, para ver se o tribunal entende que deve ser respeitado o princípio da anterioridade ou não, sabendo que ali no Tribunal de Contas do Paraná não é necessário, né? Se fiz a lei agora, já o ano que vem estou pagando. Mas Doutora, só complementando também, com base no princípio da legalidade, apenas se pode realizar despesa que esteja prevista em lei.
Então, vai ser difícil defender a retroatividade, é praticamente impossível defender em caso de despesa de orçamento público. Mas então, gente, calma, o ano já acabou praticamente, mas tenham paciência, vocês têm mais 3 anos inteiros aí, o restinho deles. Ainda dá para fazer o projeto de lei, né? Temos tempo ainda para fazer esse Eu, trâmite, esse barulho aí dentro da cidade. eu quero só colocar uma questão também, que a gente estava discutindo antes, se é lei ou se é resolução. Como a gente estava explicando, para os vereadores, tudo bem, pode ser resolução sim. Ainda que eles queiram fazer apenas uma lei, aproveitar, já fazer, apresentar o projeto para o prefeito e o vice, existe o risco de o prefeito não concordar. E o prefeito pode não querer sancionar. Então vocês avaliem aí qual que é o entendimento do Poder Executivo. Se eles não quiserem, não percam tempo, então vocês já podem logo resolver isso com uma resolução, com um projeto de resolução. Então essa discussão é de ordem prática, lembrando que o prefeito pode não querer, tá bom? Então, eu acho que o nosso trabalho aqui também para difundir o conhecimento não é exaustivo, ele não é exauriente, né? Nosso bate-papo não é profundo, trazendo umas palavras mais fáceis para ficar fácil o entendimento. A gente não vai esgotar essa matéria aqui. De jeito Falando nenhum, a nem se a gente verdade, quisesse. nem se a gente quisesse, né? Mas é interessante porque o tema é polêmico, o bate-papo é interessante também para levar o conhecimento para os vereadores, para que também, além deles poderem mostrar que estão trabalhando, que pode ser implementado, também não cair naquelas questões de tipo, me contrata que eu vou fazer uma ação para você receber retroativo, né? Retroativo não cabe, essa não cabe. Fazemos outras teses, né, para fazer ações. Mas essa tese de que pode ser pago retroativo porque está previsto na Constituição Federal não cabe. Mais alguma Perfeito. coisa, doutor? Eu não sei se a Não, gente abre para perguntas, vamos abrir, a gente tem se o tempo pessoal ainda. quer dar uma conversada a respeito do tema, como que é na cidade dos vereadores, quiserem Olha, participar. teve uma que falou que na cidade dela só tem uma reunião por mês e ainda assim tem recesso no meio do ano. A Michelle, Da uma onde não, que é? desculpa, uma pessoa, Miche Maia. Aí tá complicado de passar 13º no mês de férias aí. O povo com certeza acha que o vereador aí fica mais tranquilo, né? Ah, foi a Ana Márcia que falou isso também. Então, Qual é é a isso aí. cidade? Eu vi duas diferentes. Gente, Nossa, conta pra gente aí como é que tá o 13º. Não é igual algumas carreiras que tem 2 terços de férias, não, né? Aqueles que às vezes negam aos vereadores 1 terço de férias, tem uns que recebem 2 terços, tá? Mas não é nossa discussão aqui, não. ainda se a gente trabalhar bastante, quem sabe, né? Quem sabe um dia. Não deixar a maioria levar nós que não faz nada. Vamos ver o Gente, pessoal alguma aqui. dúvida? Algum questionamento a respeito? Aqui na minha cidade tem duas. Nossa, vereadora, como que vocês trabalham com duas sessões só? 2 por semana ou 2 por mês? Deve ser 2 por mês, né? Na minha cidade tem duas e temos recesso no meio do ano. Tem cidade que realmente não tem volume de assuntos para reunião toda semana. Mas Pode daí ser. como fica o calendário, né? Porque o calendário de sessões. Ah, tem cidade que é em semanas ímpares, por exemplo, na segunda-feira, na primeira e na terceira semana, ou semanas pares, na segunda e na quarta. Se por acaso tiver quinta semana, não tem reunião. A cidade que eu achei mais interessante é que a reunião é no dia 5 e no dia 15. E aí pode cair no domingo, feriado, passa para o primeiro dia 8 subsequente. Mas aí cai aleatoriamente durante a semana. É todo dia 5, todo dia 15. Enfim, cada cidade tem a sua realidade. Para eles faz sentido ser desse jeito. Nossa, porque Obrigado. na nossa experiência, da minha realidade, né? É sessão toda semana. Quando não tem projeto de lei, tem indicação, tem requerimento, tem a conversa no plenário, mas sempre tem matéria, né? As meninas, mas sempre tem matéria. Alguma matéria Mas aparece.
Imagina a cidade que os 9 vereadores são da base do prefeito. A Mas, cidade com a mentalidade mais antiga. A mais antiga, né? O fato de ser da base não quer dizer que seja omisso. Mas em cidade de mentalidade mais atrasada, em que os 9 vereadores são da base, não vai ter requerimento, não vai ter indicação, não vai ter debate de projeto de lei. Vai ser tudo. Olha, não sei se foi da doutora ou se foi o meu que travou. Alguém pode mandar mensagem no chat, por favor? É um dos nossos travou, tá, doutor? Mas estamos de volta. eu ouvi bem você. Eu tava quietinha mesmo, gente. Eu não tava falando. Só tava ouvindo. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu não enxergo direito, que tá na minha frente. Não sei se Deixa eu tu... tentar ver. Da vereadora Lucimar de Lima. Do vereador. Do vereador. Olha, talvez não tenha chegado para mim a pergunta dele. Ah, chegou, peraí. Para acabar com o recesso no meio do ano, o projeto de lei é prerrogativa do Legislativo ou do Executivo? Para o ímpar. A senhora, a senhora responde. Do legislativo. A casa, nesse caso, é um interna corporis, né? Dentro, é a casa que regulamenta isso. Mesmo que a lei orgânica esteja diferente. Porque agora eu fiquei em dúvida. Mesmo que a lei Não, não. orgânica esteja diferente? Sim, mas aí, se a lei orgânica dispuser sobre este assunto, o primeiro passo é mudar a lei orgânica. Lembrando que o regimento interno, olha que interessante, o regimento interno, para ele ser alterado, é só por proposta de resolução. E então você primeiro tem que descobrir quem tem competência de iniciativa aí na sua Câmara para apresentar proposta de resolução. Tem câmaras que apenas os membros da mesa, e essas câmaras, os regimentos são difíceis de serem alterados. Tem câmaras que basta 1/3 dos vereadores para apresentar a proposta. Tem que ver isso. A resposta vai estar no seu próprio regimento interno. E para mudar a lei orgânica, você precisa de ter 1/3 dos vereadores para assinar a proposta e mais 2/3 para aprová-la em 2 votações com interstício mínimo de 10 dias. Então, se a lei orgânica estiver diferente, primeiro que prevalece o que está na lei orgânica. Agora, na minha opinião, e tenho certeza que na da senhora também, tem que corrigir a lei orgânica e o regimento interno. Sabe que eu tenho uma opinião a respeito de regimento interno e lei orgânica muito antiga, né? Diga. Vamos revisar essa lei orgânica, vamos alterar o regimento interno, porque tudo evolui, né? E precisamos evoluir também com as nossas leis municipais, com o nosso regimento interno da casa, senão para no tempo ali, o documento às vezes. Vimos o ano passado, né? Que daqui a pouco teve que ter sessão legislativa virtual. E daí, como que faz? Né? Foi resolução para tudo que é canto, porque tinha que regulamentar, tinha que publicar. Então, a minha consideração, né? Leiam os seus regimentos internos e se tiver que alterar, reformular, renovar, estamos aí. Sim. Vamos fazer uma propaganda aqui de 10 segundos. Gente, eu e a doutora, nós vamos lançar um curso em breve. Vocês que fazem parte do nosso grupo estarão todos convidados a se matricularem. Nós vamos falar sobre todos esses assuntos e mais outros ainda. Como a doutora estava falando da atualização de regimento interno, tem Câmara, por exemplo, que não prevê a possibilidade do pedido de vistas. E tem Câmara que prevê, mas não regulamenta. Então tem vereador que pede vistas atrás da outra e acaba enrolando para votar. Esse é só um exemplo. Outra questão, o vereador pode se abster de votar? Em quais circunstâncias? Outra situação, se o vereador faltar, o que acontece? A gente está falando de 1/3 de férias e 13º? E se o vereador faltar de reunião? Vai descontar do subsídio dele ou vai perdoar? E quem que vai poder fazer isso? Outra questão, pedido de apresentar requerimento, tem que ser escrito? Pode ser verbal? Em quais situações? Então, gente, esse assunto de atualização do regimento interno e da lei orgânica, ele é imprescindível, imprescindível. É importante mesmo. Alguém fez uma pergunta. Você responde a da Maria? Maria fez um comentário, né? É da Maria, não é? É, Damiana. A vereadora Damiana. Nossa, Damiana. eu tô precisando de óculos. É aquela questão que eu perguntei, né? Porque é 2 vezes. A minha cidade é bem pequena de fato, as matérias são poucas, nesse espaço acontecem as reuniões das comissões. Sabe que nesse sentido o vereador é bem interessante, porque a gente às vezes se aperta com sessão.
Se bem que não se aperta, né? O Rodrigo tá aí e a gente não se aperta. A gente dá um jeito, aparece ao meio-dia, a gente faz as reuniões das comissões. A gente faz Olha, tudo. a Lute Perino, vereadora, disse que aqui a maioria é posição e não querem orçamento impositivo. Certo seria dar divulgação para a população da importância. Com certeza, Com Lute. certeza. Até para os vereadores, né? Ó, Célia Dalva de Ixu, na Bahia, tá aí. Oi, Célia, tudo bem? Depois vocês mandem aí, gente, o nome da cidade e o estado seus. E o Rodrigo fez um comentário. Cadê o Rodrigo? Interessante a quantidade de informações. Vocês realmente fazem a diferença. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, pessoal. O Rodrigo está na marcha dos vereadores, né, Rodrigo? Se você está sozinho ou está com os outros aí? Tá no telão? Gente, a gente tá com nossa referência de tempo de 1 hora, apesar de estar super agradável, vai ficar cansativo depois para quem for ver depois. Então a gente vai fazer mais lives na semana que vem e vamos para as considerações finais então. Doutora, tá com a senhora. Se alguém tiver alguma pergunta, vai ser um prazer responder. Pessoal de Volta Grande, Minas Gerais, Que tá com a senhora. eu Paraná, quero olha, Paraná, norte do Paraná. Ficará salva vai a live. ficar salvo. Vai ficar salva, vereador. E o vereador Jorge estava fazendo uma live também sobre improbidade administrativa. Eu dei uma passadinha. Todo mundo me vendo. Eu Oi, vi também. pessoal. Eu acho interessante que daqui a pouco a gente pode trazer também aqui o tema da live ou no curso, né? Sobre a improbidade administrativa. É importante que todos saibam, tenham conhecimento, já que o nosso propósito é esse, né? Divulgar Exatamente. conhecimento e fortalecer de fato o Poder Legislativo para que consiga trabalhar melhor e recebam 1/3 de férias, viu? E Que 13º mereçam receber, subsídio, que mereçam se vocês, receber. ó, Mas, o enfim, vereador George. Tava muito boa sua live, viu, vereador? Muito bom. muito Gente, legal. últimos segundos. Que dia que vai ser a Quero nossa próxima agradecer. live? Acredito que segunda ou quarta-feira, vamos ver no desenrolar. Mas no meio disso a gente vai continuar postando, né, nas redes sociais ali vídeos, matérias referentes aos temas para que vocês estejam junto com nós. Mandem mensagem no meu link lá no Instagram, vocês vão ver lá no perfil que tem um botãozinho para baixo lá que é um endereço que tem o link dos vereadores, do vereador sensato, né, que é o nosso grupo aberto, que é o grupo gratuito. Vai ter o nosso endereço também dos cursos, que ainda não estão lá, mas já tem o link. E tem outras coisas, a minha página do YouTube, para que vocês possam ver então a live. Essa live vai ficar salva, né, doutor? E quero agradecer antes que Isso. acabe o tempo. Boa sorte a vocês. Último comentário. Quero sugerir aos colegas vereadores que expliquem à população pessoalmente o que é legislar, o que é indicação, requerimento, a importância de votar no requerimento. Só assim iremos minimizar o curral. Por aí, gente. Obrigado a Verdade, todos vocês. vereadores, vereadoras, bem rapidinho. Fique à Eu vontade. acredito que a gente pode fazer até um tema de live a respeito disso, para colaborar com ele. Tá Tá bom? ótimo. Muito obrigada, vereador. Professor, Obrigado, gente. obrigada aos vereadores. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Um abraço. E Até. sugiram temas também, tá, pessoal? Manda lá no grupo lá, se vocês quiserem que a gente fale sobre algum tema específico, a gente pode fazer a live depois. Então Até. tá. Um abraço. Tchau. Até. Tchau, tchau. Vai ficar salvo. Tchau.